Super N, primeiras notícias. E agora nós vamos falar sobre um assunto que tem afastado muita gente do trabalho, que é a dor nas costas. Quem está aqui para conversar com a gente sobre isso hoje é o professor de Direito do Trabalho do IBMEC, Flávio Monteiro. Bom dia, professor. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Delma. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Professor, como eu comecei a entrevista falando sobre essa questão do afastamento, é muito sério, realmente tem muita gente se afastando do trabalho por causa de dor nas costas? É um problema muito sério, Delma. Hoje já é a quinta maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. E nós estamos falando aqui de afastamento que supera uns 15 dias, porque esses dados foram coletados pela Previdência Social. E o trabalhador só vai para a Previdência Social depois que ele completa mais de 15 dias de afastamento do trabalho. E sendo que em 7 estados brasileiros, a dorsalgia é a principal causa de afastamento do trabalho, a número 1. E tem uma explicação para isso, professor? Olha, tem algumas explicações, né? Principalmente os afastamentos por dorsalgia acontecem nos setores em que há ou transporte de algum tipo de carga, né? Ou seja, algum trabalho que demanda algum esforço físico, ou num outro ambiente também que é muito comum, que são os ambientes em que os trabalhadores permanecem na mesma posição durante o trabalho, ou sentados ou em pé. Ou seja, a gente vê que um número bastante grande, né, de ambiente de trabalho é afetado por esse problema de dorsalgia. Num quadro desse, professor, o que o senhor diria? Isso é responsabilidade total do trabalhador, por exemplo, ele ser mais vigilante na postura dele, no trabalho ou tal, ou tem situações realmente que não dependem só dele e que a empresa deveria fazer, por exemplo, um trabalho de suporte, de apoio para esses funcionários, para que eles não sofressem tanto com esse tipo de problema? Na legislação brasileira, a responsabilidade principal é do empregador. O Ministério do Trabalho tem uma norma que regulamenta essas questões, que é a NR 17, e que estipula quais as condições o ambiente de trabalho deve ter, e há coisas que o empregador pode fazer para evitar isso, como, por exemplo, implementar pausas ao longo do trabalho, alongamentos, o que eles chamam de ginástica laboral, enfim, medidas que evitem esse esforço exagerado sobre as costas para não ocorrer tantos afastamentos assim que consomem milhões ou até bilhões de reais da nossa economia por ano, né? Essas ausências ao trabalho. Pela vivência do senhor, as empresas têm feito isso, têm cumprido esses requisitos, essas normas para tentar minimizar esse problema, ou ainda não há essa preocupação? Olha, em alguma medida sim, mas o problema no Brasil é que nós temos, né, como principais empregadores, pequenos e médios empregadores que não sofrem tanta fiscalização quanto os grandes empregadores. Os grandes empregadores que são muito fiscalizados, eles têm mais necessidade de cumprir a lei porque ficam mais expostos a penalidades. Mas como, né, a gente tem também muitas pessoas empregadas por pequenos empregadores, acredito que nesses ambientes a gente ainda tenha dificuldade de ver o cumprimento dessa norma do Ministério do Trabalho. E nesse caso, por exemplo, esse afastamento ele é determinado pelo médico da própria empresa ou o médico de fora? Vocês têm esse acompanhamento, por exemplo, se isso acontece mais quando o funcionário procura um médico que é de fora da empresa ou o médico, né, interno, ele também tem seguido esses protocolos? Acontecem as duas situações, mas a gente vê que o problema é grave porque aqui quem está fazendo essa avaliação é o médico do INSS, que é um médico que a princípio tem menos interesse nesse afastamento, porque quanto mais afastamentos, mais despesas para o INSS. Então, os trabalhadores relatam que as perícias do INSS são muito rigorosas e a gente percebe que mesmo assim, tantas pessoas estão passando pela perícia e sendo afastadas por problema de dor nas costas. E do ponto de vista do direito do trabalho, professor, o que é possível fazer para tentar modificar um pouco dessa situação? Olha, eu acho que agora o trabalho é de conscientização e de aplicação da legislação que já existe. E existem já sanções, tanto administrativas, ou seja, o empregador pode sofrer uma multa, mas também aquele empregador que não cumpre a norma do Ministério do Trabalho, que de alguma forma ou dê causa a esse problema de dor nas costas ou que faça esse problema se agravar, ele pode também ser responsabilizado civilmente na Justiça do Trabalho, tendo de pagar indenizações para o trabalhador por dano moral, pelo tratamento médico que ele vai ter que fazer.
Professor, existem situações, assim, relatos de pessoas que foram ao INSS, como o senhor disse, é muito rígido. O INSS, o médico do INSS não liberou essa pessoa por causa dessa dor nas costas, mas ela não tem condições de trabalhar e ela leva um atestado, uma avaliação de um médico particular. E, nesse sentido, ela pode conseguir essa dispensa ou é raro porque, geralmente, essa avaliação do INSS ela é considerada soberana? Sim, Delma, esse tem sido um problema muito grande, né? Porque a gente tem um pequeno conflito de interesses. O empregador, ele não tem interesse que um trabalhador preste serviço para ele estando com problemas de saúde, porque isso pode gerar para ele indenizações na Justiça do Trabalho. E o INSS tem uma visão de tentar, né, só afastar as pessoas quando elas realmente estão muito doentes e não tem nenhuma condição de trabalhar. Já existe até um nome para isso hoje, que é o chamado limbo previdenciário, que é o sujeito que é afastado pelo médico da empresa, mas que não tem um afastamento reconhecido pelo INSS e que fica nesse limbo aí, né? Sem receber pagamento da empresa e sem receber pagamento do INSS. E o que acontece é que ele acaba tendo de recorrer à Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho vem entendendo que se o INSS não quiser realizar o afastamento, é o próprio empregador que tem a responsabilidade de continuar cuidando desse trabalhador enquanto ele está doente, ou seja, pagando o salário dele para ele ficar afastado. E aí, no fim das contas, essa corda vai arrebentar pro lado do empregador, pro lado do funcionário, e o governo continua sem fazer a parte dele, né? Sem se preocupar com a parte dele. Exatamente, Rodrigo. Mais uma vez, né, o governo transferindo para a iniciativa privada e para a sociedade problemas que ele é que deveria cuidar. Ok, muito bem. Conversamos hoje aqui com o professor de Direito do Trabalho do IBMEC, Flávio Monteiro, que veio conversar um pouco com a gente, falar um pouco sobre essa questão de dor nas costas, né, que tem afastado muita gente. Mas antes de finalizar, professor, bem rapidinho, qual a orientação que o senhor dá, por exemplo, para as pessoas que estão passando por esse tipo de situação? Que apoio elas podem procurar, de repente, algum órgão que pode ajudá-las nessa hora de dificuldades? Olha, imediatamente é possível procurar o próprio Ministério do Trabalho, o sindicato, e como você bem falou, hoje a internet nos fornece muita informação, então eu acredito também que se a pessoa tiver curiosidade, ela consegue pelo menos minimizar o problema com alongamentos, com pequenos exercícios durante a jornada de trabalho ou fora dela. Porque né, por mais que você venha a ser afastado pelo Ministério do Trabalho, pela Previdência Social e receba pelo afastamento, eu acredito que é um problema que ninguém quer ter, né? E hoje a gente tem condições de sozinho cuidar um pouco disso. Perfeito. Como a Delma disse, professor Flávio Monteiro, de Direito do Trabalho do IBMEC, conversando com a gente a respeito desse assunto da dorsalgia, que é o nome correto para dor nas costas. A gente até conheceu esse nome um pouco mais profundamente. Agora eu gostaria de agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos ao ouvinte da Rádio Super. Professor, foi um prazer. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delma. O prazer foi todo meu. Obrigada. Bom dia.